voltamos com Carla Flores. Carla, eu quero que você se defina para o público. Quem é você? Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Batalhamos. Batalhamos, gente. Eu queria, Carla, queria que ela viesse aqui. Ela também pleiteava por isso, né, Carla? Mas aí a gente teve que primeiro estrear, né? Exatamente. E daí tá aqui fazer essa presença aqui nesse programa maravilhoso. Que eu adoro. Claro que todos vocês já conhecem a Carla Flores, né, gente? Mas eu quero que ela negrite Tubilim, que ela já tenha um programa aqui, porque muitas de vocês são minhas inscritas e não veem os outros programas. Então eu quero muito que vocês migrem para o programa da Carla. Carla, sobre o que você fala no seu programa? Conte para todo mundo. Bom, o meu programa é sobre relações de consumo, né? Bastante direito do consumidor e explico por quê. Eu sou advogada, especialista em direito do consumidor, fui coordenadora do PROCON por 4 anos, fui representante regional também, Sorocaba 1 e 2, de 34 PROCONs, e secretária executiva do Fórum PROCONs Paulista, que são 256 PROCONs no estado de São Paulo, na época eram 256, então eu fiz parte de tudo isso por 4 anos. Né? Me envolvi bastante e acabei me especializando e gostando, fui fiscal também municipal do PROCON de Avaré, e aí surgiu o convite, eu fazia rádio, fazia um programa de rádio, tá. fazia na Rádio Cidadania o Rosa com Prosa, mas assim, abrangia uma série de assuntos e principalmente direito do consumidor, né? Que é muito vigente, é muito, na verdade, atual, né? E está na vida de todo mundo todos os dias. Eu digo que o direito do consumidor começa quando a gente já está na barriga da mãe, né? E, então é muito interessante, é muito gostoso orientar as pessoas como elas podem e devem se defender. O consumidor, né, gente, nós todos consumidores somos vulneráveis, não é assim? Exatamente. Em primeiro lugar, porque nós somos ignorantes, somos leigos. Eu sou advogada, mas sempre fui ignorante da área de direito de consumidor porque fazia direito de família. Mas sempre eu ganhei aqui, ó, um código do consumidor da Carla. Obrigada, Carla. Eu já tinha o meu em casa porque eu já exercia o meu direito de consumidor, viu, Carla? Exatamente. Mas não tem que ter vergonha. Não tem que ter, gente. Não é um direito de vocês, sabe? E o que acontece é que eu acho, vou te perguntar, Carla, as pessoas não tinham que receber do município uma cartilha que o seja do poder público, assim, ruinzinha mesmo, não precisa ser um material tão bom, mas assim, elucidando sobre os direitos, como é que é isso? Você não acha que deveria ser assim? Camila, um dos incisos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor está lá, inclusive, orientação, né, ao público. Então, o que acontece? No PROCON, há sim algumas cartilhas, códigos que podem ser direcionados aos consumidores. Mas o consumidor que tem interesse, tem diversos sites que você pode baixar e na verdade, imprimir, porque são poucas folhas. Entendi. Que você vai encontrar. Então, você encontra no IDEC, você encontra também no site, por exemplo, da Fundação PROCON São Paulo, www.procon.sp.gov.br. Lá você baixa também o Código de Defesa do Consumidor, ou que nem o meu, Proteção e Defesa do Consumidor, que é a mesma coisa, e é interessante. O PROCON geralmente tem uma certa quantidade, um certo número, e pode também, conforme o consumidor pleiteia, pode disponibilizar. Exatamente. Eu não sei agora, como eu não faço mais parte, como está, não é, essa reserva de código. Mas para o consumidor, sim. O fornecedor, por já ter um poder aquisitivo maior, ele pode estar comprando, ele pode estar também imprimindo na sua loja, na sua casa. Enfim, tem um contador por trás de um fornecedor, tem um advogado, né? Que faça isso. Inclusive, ele deve ter em cima do balcão da sua loja, ou no seu consultório, ou enfim, todo estabelecimento, um exemplar, porque senão ele será autuado. Mas isso tudo, de certa maneira, eu entendo, mas é um material para um pessoal mais esclarecido de que tem seus direitos. Agora, uma grande faixa da população não sabe que tem. É verdade. Então, não é assim? Você não sentiu isso ao longo da sua vida? Muito, muito. Porque ela não pleiteia, ela não quer nem o papelzinho, até o dono do estabelecimento está fornecendo, porque ele está equânime ali, ele quer que a situação seja linear, não é assim? Exatamente. Muitos querem, outros tantos não. Né, João sem braço, eles fazem. Então, enquanto eu estive à frente, realmente eu bati nessa tecla.
tem que ter. Se a pessoa tiver dúvida e ela não tiver um poder aquisitivo para comprar, ou se ela não tiver meios de imprimir, ou se o Procon não estiver disponibilizando, então tá. Então cada loja, cada fornecedor tem ali em cima e a pessoa vai poder consultar, inclusive falar, não, tá aqui o meu direito. Lógico, eu fazia isso, Não gente. é? Quando eu ia, não queria um serviço, tá? Não era um serviço, não palpável. Eu ligava com o livrinho e aí que eles viam que eles estavam conversando com uma pessoa que estava ciente dos direitos dela. E é assim que tem que ser, gente. Não pode, não é assim? Não pode ter vergonha. Não pode. Não, Camila, eu vou Exato. contar uma vez. Eu adoro que aconteça comigo. Venha. Ela tá aqui pra nos contar tudo, gente. Fofocas agora, bastidores. Não, Okay. Eu adoro ir numa loja, por exemplo, vou com minha mãe e tal. E ninguém imaginava que é a Carla do Procon, né? Isso é o pior. Ai, que delícia acontecer isso daí. Pois é. Então você vai pegar lá, por exemplo, um exemplo bobo, um hidratante. Tá lá o valor, vamos colocar R$2 o hidratante, né? Aí você vai passar no caixa. Não, é R$3. Eu falei, mas por que é R$3 se tá no 2? Porque a gente não arrumou a loja. Nem não. Não, ou vocês vão fazer por R$2, ou no caso eu vou denunciar vocês ao Procon. E a nossa pressa, nós não vemos essas coisas. Nós pagamos ali, vamos rapidinho, ainda R$3, R$2, você acaba não Exatamente. pensando. Lógico, o valor era um pouquinho mais... Vamos então falar de outras coisas. Supermercado. Você vai no mercado e você pega lá na prateleira, tem um precinho legal de uma coisa, a gente que é dona de casa, a gente sabe isso também. Vemos porque além de profissionais, nós também somos donas de casa. Exatamente. Então tá. Você vai pegar um azeite, eles adoram dar diferença de preço em azeite. Só que ninguém repara, você está passando o seu carrinho de compra... Não reparei, eu vou anotar tudo no final do programa com a Carla, ainda todas as dicas. Então aquela diferença de gôndola, caixa, que a gente fala, principalmente eu que fui fiscal, como que eu fiscalizava? Eu pegava um carrinho de compras, pegava vários produtos, anotava preço por preço e na hora de passar no caixa eu fazia a conferência e dava a diferença. E o que era? Como é que tem vários preços. Tem de todos os tipos. Tem de tempero, tem azeite, que geralmente é um pouco mais caro. Então a pessoa, eu imagino que eles pensem assim, quem está comprando não vai... Não vai. Conferir. A pressa da dona de casa, não vai. Exatamente. E me fala uma coisa, como é que você ia junto a eles para falar, mas o que é isso aqui? Não, aí você vai fazer o seguinte, você vai chamar um menino que trabalhe lá, ou a gerente, ou a que está tomando conta dos carros, você vai falar, então você vai comigo até a gôndola, vamos pegar o preço, eu vou trazer aqui, você vai fazer o preço que está na gôndola para mim. Dessa forma. Façamos, gente, porque eu nunca prestei atenção nisso, cara. Atenção. Eu acho que eu faço uma economia tão bonita, eu vejo um produto, então, que tá mais barato. Atenção. Faça a conferência na hora de passar no caixa, que você vai ter, assim, uma surpresa. Tá. Depois eu te conto até quais lugares, assim. Ai, que... E quais mais, assim, os assuntos que você acaba debatendo aí com o pessoal, que está mais em voga, que é mais flagrante em detrimento do consumidor? Olha, a gente tem assim, diversos assuntos, né? Então, cada dia surge uma novidade. Por exemplo, ontem mesmo uma pessoa veio e falou, eu mandei arrumar um maquinário, veio uma vez com o mesmo problema. Tá, mandei de novo. Tá, voltou. 6 vezes, eu falei, mas para, uma vez que foi, voltou. O fornecedor tem 30 dias para dar a solução, porque está no prazo legal dos 90 dias, né? Que nós temos aquele prazo de produtos duráveis, que são os que não deterioram com o tempo, Tudo isso, vocês migrem para o programa dela, que tópico por tópico ela dissecará lá, tá, gente? Aqui está sendo um en passant para uma conversa, tá? Isso, todas as dicas estão lá no Relações de Consumo que eu dou, né, diariamente. Perfeito, ela disseca realmente o problema e dá a solução. Então, eu falo para a pessoa, olha, você já teria que ter reclamado na primeira ordem de serviço. Claro. Porque uma coisa que eu encontrei, uma ordem de serviço já bastou, Camila, para eles darem solução a este problema e a qualquer outro que venha a ter, no caso, o seu produto. Porque falam, ai, Carla, quebrou a tela do meu celular. Tá, mas voltou com problema daí no volume. Não, eles tiveram 30 dias para solucionar todo e qualquer problema que o celular apresentou. E se assim não for? Então você tem direito, você já entra no artigo 18, ou anota, gente. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ou você troca o produto por um igual, equivalente ou melhor, porque sempre tem que ser assim, nunca inferior. Sempre além, nunca aquém. Exatamente. Ou você pede o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente,
Ou abatimento no preço. Abatimento no preço a gente nunca pede, porque você vai ficar com um produto com um vício, enfim, para todo mundo saber, com um defeito, não vale a pena. Então, ou você troca por outro, igual ou equivalente, ou você pede seu dinheiro de volta, ou seu dinheiro devolvido monetariamente corrigido. Simples assim. Não precisa estar mandando 2, 3... Não precisa, gente, não pode. Mas de repente, né, nós o fazemos por quê? Ignorância. Exato. Tem que ir atrás de conhecer os direitos, não é? Exatamente. E quanto a arrependimento, Carla? Então, essa questão do arrependimento é muito interessante. Não Por é? quê? As pessoas chegavam no Procon, às vezes me procuram e falam, eu comprei, mas eu não quero mais, quero devolver. Eu falei, tá, mas peraí, vamos ver. Onde você comprou? Você foi na loja física, você saiu da sua casa, você entrou na loja, você conversou com o vendedor. Foi. Eu falei, então não. Então, peraí. Este direito de arrependimento, que nem eu sempre falo, eu falei arrependimento, eu não estou dizendo troca, né? É o artigo 49 do CDC. Não quero mais o produto, você não vai trocar por outro. Não. Tá? Mas só se você comprar pela internet, na porta da sua casa, que batem às vezes vendendo colchão e mantador de água. Enciclopédia, Bíblia, tudo. Isso daí, que mais? Revistinha, sabe aquelas revistinhas de produtos também? Sim. Você tem direito, depois que você recebeu o produto, ou pode ser um serviço também, que você assinou o serviço, 7 dias para se arrepender. Não precisa nem falar por quê. Então, mas eu vou explicar. O que acontece? A gente vai comprar, por causa da comodidade de hoje em dia, da gente estar em casa, e às vezes a gente chega e está lá 11 horas da noite, a gente está lá e fala, não, internet. Eu quero essa blusa, essa camisa linda, maravilhosa, tá? Chega, a camisa não é nada daquilo, tecido horroroso, aquela coisa desmanchando. Já aconteceu comigo. Então, Já? Ué, você vai ligar no saque da empresa, vai falar, olha, eu não quero esse produto. Não precisa explicar por quê. Tá? Não, eu estou no meu direito, eu recebi hoje esse produto, eu não gostei, agora que eu manuseei, não é, na verdade, o que eu pensei, né, tá que fiel fosse. a tudo. Exatamente, então me passa, por favor, os dados para eu estar devolvendo e que vocês vão ter que fazer a devolução. Simples assim. E se causar problema, claro, eu sei que o seu programa é visto, né, em diversas partes aí. Onde tiver PROCON, procure o PROCON. Pronto. Se não tiver PROCON, juizado especial cível. Nós temos também que falar de um assunto muito interessante. Falemos de tudo, gente. Aqui é o local. O site consumidor.gov.br. Não conhecia. Como é que é isso? Ai, Camila, você não conhece o site? Não. Maravilhoso. Porque ali... O que acontece? Ali é uma plataforma pública. Tá. Não é como esses... eu estou olhando aqui para ver se não está. Não é como esses outros sites que tem de reclamação na internet. Por quê? Por ele ser público, ele é da Senacom, foi desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. Então, ele não tem patrocinador por trás. Entendi. Então, por exemplo, e outra questão, para cada empresa que está lá, eu acredito que já esteja acima de 500 empresas cadastradas, cada uma teve que assinar um termo, se comprometendo com a Senacom, que analisaria cada problema do consumidor, e daria uma solução e daria uma resposta em 10 dias. Então, o que acontece? O consumidor entra no consumidor.gov.br, vai digitar lá a empresa dele que ele está reclamando, de telefonia, por exemplo. Estão quase todas lá, acredito que todas já. Para você se desvincular de um serviço. Exatamente. Mesmo, né? Então, você faz isso, você vai ter uma linha direta com o fornecedor, ele se comprometeu, é por isso que ele está lá neste site, a resolver ou dar uma resposta. Então, você vai esperar até 10 dias. Está mais ou menos girando em torno de 7 dias para eles responderem. E como que o consumidor vai fazer isso? Vai fazer um login, vai fazer o cadastro, como se estivesse fazendo um e-mail, um Hotmail, Gmail, um Yahoo, não é? E aí você vai ter o seu login e sua senha. Sempre que você for reclamar ou de uma telefonia ou de um banco, você pode reclamar, instituição financeira, estão todos lá. E outra, Camila, sabe o que é interessante? Tem um termômetro, você dá a nota de como você foi atendida, eles vão saber quantos dias demoraram, se você foi atendido, se você não foi. Então, serve até para pesquisa. Ali é transparente. Super transparente, serve de pesquisa para o consumidor. Poxa, eu vou contratar uma empresa de telefonia. Eu vou lá e pesquiso. Como é que essa empresa está tratando o consumidor? Tem muitos problemas? Tem. Mas soluciona? Soluciona.
Tem poucos problemas, tem, mas os que tem não soluciona. Então você vai ali saber, é um termômetro. Esse site é bárbaro, é maravilhoso. Me contando disso, quero que você volte nisso. Mas aí me deu um insight de lembrar do Reclame Aqui. Sempre que eu ia entrar em algum site para alguma compra nacional, eu entrava no Reclame Aqui para saber, né, o quão ruim essa empresa estava na língua do povo. É verdade. Exatamente. Então, quando algumas vezes porque é fácil quando você tem uma reclamação para fazer junto à empresa e você fala, olha, eu vou no Reclame Aqui em primeira instância, depois eu sou advogada e vou tomar as minhas medidas cabíveis. O Reclame Aqui, para ele, se você mencionar que vai colocá-los no Reclame Aqui, arrepia, né? É na hora, em um dia, eles fazem questão de mandar seu produto ou fazer uma troca. Então, essa é análoga ao Reclame Aqui? É melhor. Melhor, e ser realmente, os PROCONs tomam conta. Tá. Então não tem como. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, essa empresa, como ela teve esse compromisso de responder, no Reclame Aqui, nem toda empresa responde. Porque ela não tem essa obrigatoriedade, pelo que eu sei. Mas ela tem medo. Tem medo, por causa da exposição. Exatamente. Mas só que isso também, Camila, até vou falar no meu programa no próximo assunto. Ah lá, vão lá assistir. Tem que assistir. Não, mas eu já até adianto aqui para você de primeira mão. O consumidor tem que tomar muito cuidado também, porque eu sei que a gente fica cansado, a gente fica esgotado, a gente fica estressado, porque realmente tem empresas que não dão a devida atenção. E às vezes a gente fala, deixa, perdi só X, deixa, não é assim? Não pode. Não pode. Ou vai para um Reclame Aqui, ou para um meio, uma rede social, e reclama demais, vamos dizer assim, extrapola. E já está, o que acontece, pode inverter a situação. Sim, e essa empresa... ônus. Exatamente. Ai. O ônus o ônus da prova sempre, no caso, no caso do direito do consumidor, do fornecedor. Ele é que vai ter que provar que não fez. Né? Graças a Deus, não é que nem direito civil, direito processo civil, graças a Deus. Só que nessa situação, se você expõe de uma forma grotesca, de uma forma... Você acaba perdendo o seu direito. Exatamente. Entendeu? Então, no consumidor.gov, você vai ter uma linha direta com o fornecedor, você vai conversar, você vai relatar, que nem no PROCON, que você faz um relato, né? E ele vai te responder ali. Aí você vai dar a nota, você vai falar, fui atendido, não fui bem atendido, dei a nota 10, não dei. E aí, esse é o termômetro, é muito bom. E outra, olha o que eu acho sempre legal, eu sempre estou olhando o consumidor.gov para ver as empresas que se cadastraram. Por quê? Só se cadastra as que querem responder ao consumidor. Entendi. As que não estão lá, você já, entendeu? Fica meio, não, essa não tá, então... Outra dica legal, sites, comprar pela internet, como a gente faz, a gente gosta, mas dá dor de cabeça, porque as pessoas não pesquisam, as pessoas acreditam naquelas ofertas mirabolantes, sabe? É gostoso, né? Você fala, nossa, tem algum produto por 700, eu vou comprar por 150. Ai, não, eu pesquiso muito. Não vai existir. Aí depois você vai ficar chateado, vai vir outra coisa, entendeu? Não foi semelhante, ou não vem. Nunca aconteceu de não vir, mas de vir diferente, dissonante do que eu pedi, claro que sim. Então não dá para acreditar realmente. Mas acontece muito de não vir, viu? Acontece muito, muita gente reclamava, muita gente reclama. E não só de sites desconhecidos, de sites bons também, tidos como idôneos. Acontece, imagina com esses outros. Então a dica que eu dou, é verificar no final do site se tem CNPJ, se tem endereço físico. Tá. Certo? Nós tivemos problema com um site no passado, que tinha endereço físico, até se não me engano era Jaú. Mas mandar correspondência para o PROCON voltava porque não tinha ninguém, não existia, mesmo com isso. Então você imagina. Procurar aquele endereço. Sempre. E outra, digita na Fundação PROCON, que eu já dei o endereço, tem um monte, acho que está com mais de 400 sites que não são recomendáveis. E está lá tudo público. Você vai contar, daqui a pouco, todos, pelo menos alguns você vai contar, vai dar uma palhinha pro pessoal, né? Tá. Gente, só um minuto, nós já voltamos, tá? Um minutinho. Carla vem de novo conosco. Olá, voltamos com a Carla e ela veio nos contar um pouquinho sobre o ranking das empresas mais reclamadas. Como é que é isso, Carla? Olha, isso é uma vitória que eu obtive aí na época que eu fui coordenadora do PROCON. Verdade, por quê? É um sistema implantado que se chama SINDEC, Sistema de Informatização. Tá. O que é isso? Qualquer pessoa com internet, quer dizer, em qualquer lugar do mundo,
acessa e vai saber que as reclamações de Avaré, quais as empresas reclamadas de Avaré. As mais inidôneas. Exatamente. As mais idôneas. Tá. Então, o que acontece? 42 PROCONs no estado de São Paulo tem o SINDEC. Avaré está incluído nesse... Olha que maravilha isso. Você que colocou? Eu que trouxe na minha gestão, na minha administração. Exatamente. Eu tive o apoio, né, da administração e realmente... Porque não é fácil conseguir, tanto que só 42 PROCONs tem, de 250. Nossa, gente. E a Avaré está lá. Então, o que acontece? Consumidor chega lá no PROCON para reclamar de uma empresa. Né? Então, essa empresa, ela teve toda a chance de tomar conta, tomar a frente do problema, das reclamações. Para resolver, para não estar chegando o consumidor no PROCON. O que acontece? Ele vai fazer a sua reclamação, vai registrar a sua reclamação, já vai para o SINDEC. Automaticamente. Não tem essa mais, não tinha, né? Eu cortei de chegar lá e fazer ligação. Porque fazendo ligação não fica no SINDEC o registro, a empresa... Né? E é isso que eles adoram isso, não fique registrado. Quanto mais reclamações, né, que não apareçam. E temos que ser práticos também. Em primeiro lugar, ficar ligando perde o nosso tempo, o tempo do operador lá do PROCON. É simples, entendeu? Chegou lá, registrou e acabou. Pronto. Então, falavam comigo assim, querem falar com a coordenadora. O quê? Instituição financeira, muita também telefonia, né? Telefonia é o pior, né? É o pior. Até está no ranking, né? Nós estamos... sempre a Avaré lidera, só alterna uma ou outra. Mas aí o que acontece? Carla, dá para ligar para a gente antes, para tentar um acerto? Eu falei, não, o consumidor tentou de todas as formas antes. Se chegou no PROCON, então realmente nós vamos registrar, cadastrar e vai ter essa reclamação. Não deixe chegar no PROCON. Como? Atendendo bem o consumidor. Pronto. Simples assim. Nós temos que ser bem atendidos. Como é que chama? SINDEC. SINDEC. Então, gente, a primeira tentativa que vocês tiverem com a empresa e ela for nula, sabe aquela coisa periclitante com vocês, só fale uma palavra. SINDEC. A Avaré já tem SINDEC. SINDEC, você entendeu? E aí eu tô até no meu celular e tem aqui, eu abri, né? Você pode ver, nós vamos clicar aqui em cima, daí vai aparecer várias cidades que tem, né? Barretos, Barueri, Bauru, né? E a Avaré tá aqui. A gente vai... E aí, o princípio da publicidade, você vai ver primeiro lugar, segundo lugar, todas as empresas. Tô vendo tudo, eu não posso contar, tá, gente? Mas eu tô vendo tudo, porque tá periclitante aí. Exatamente, tem empresa de Avaré e que eu acho muito importante isso. Então, quer dizer, se você vai contratar, por exemplo, uma empresa de telefonia, uma empresa, né, de TV... a cabo. Então, você pesquisa se essa empresa não está aqui, se ela está dando trabalho no PROCON. Ela vai te dar amparo depois, exato, qualquer porque, coisinha. Exato, porque aqui, ó, tem empresa 0% de dissolução. Poxa, então ela não dá atenção nenhuma para o consumidor. Não, né? não. E tá tudo aqui no nosso sistema. Então, gente, procurem, porque é muito bonito ouvir propaganda alheia, não é? E nós, precisando do serviço, nós caímos, o útil ao agradável. Mas não, procurem o SINDEC primeiro para saber o quão boa, idônea, e não é nem idônea, às vezes a empresa mas acontece que ela é falha com o consumidor, não é assim, ela Carla? falha muitas vezes, mas só que dá a solução, então tem ali 100% resolvido. Então, quer dizer, de 10 reclamações, 100% é interessada em responder. A gente tem que ver isso. Agora, tem empresa aqui que a gente já viu que não resolveu nenhum caso. Então, por quê? Qual é essa desfeita? Ela não está, né, na verdade, o consumidor e nem também respeitando o PROCON. Claro, né? claro. E aqui, daí, depois eu vou deixar o site, procon.sp.gov.br, e a gente vê tudo. Deixaremos tudo para vocês depois. A lista dos sites também tem aqui, ó, para que sejam realmente evitados, não recomendáveis, tá vendo? Tem uma série de sites aqui, ó, muitos sites. Então é muito interessante. Lembra? E quanto aos prazos de compra, sejam eles produtos físicos, sejam serviços, fale assim, dê uma pincelada, tem no seu programa, mas dê aqui para o pessoal uma pincelada no geralzão, para eles saberem. Os prazos, as garantias. Não, assim, não, prazo para devolução. Isso, então é o seguinte, Camila, esse prazo para devolução, na verdade, só acontece depois de 30 dias. Então são 30, é isso mesmo. Por quê? Você deu um problema com o seu produto. Você vai levar pro fornecedor, certo?
Detalhe, a loja é solidária nesses 90 dias de garantia legal, quando é produto durável. O que é o produto durável? Uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um celular, um notebook. Então, o que você faz? Você pode levar até a loja e a loja mandar para assistência técnica. Tá. Ou direto no saque da empresa também, porque eles são solidários. Então, eles vão mandar o código para você colocar no correio e isso vai servir de ordem de serviço. Então, você, a partir daquele momento que você postou, que você deixou na loja, sempre pegar a ordem de serviço, gente. Nunca, nunca deixar, nunca, eu vou confiar. Não é questão de confiar. É o seu dinheiro, você está trabalhando, você ganhou, você batalhou para comprar aquilo lá, independente do valor. Então, pegue a ordem de serviço. Contados daí 30 dias, você tem direito ou a devolução do dinheiro pago, corrigido, ou outro produto ou abatimento. Essa foi a sua dúvida, era essa. Tá. Aí, quanto a prazos, produtos duráveis, 90 dias garantia legal. O que ocorre é que às vezes vem naquele certificado uma garantia do fornecedor a mais. Sabe aquela garantia de, por exemplo, às vezes varia de 6 meses a 9 meses, que daí dá um ano? Sim. E 1 ano de garantia. Então, o que acontece? A legal, na verdade, são 90 dias. Para dar 1 ano, então o fornecedor está dando mais 9 meses. Certo? Exato. 9 mais 3. Aí você tem também nesses 9 meses, mas aí você vai falar diretamente com o fabricante. Você não vai, daí, na verdade, o fornecedor, nesse caso, não é mais a loja, e sim o fabricante do produto que você vai entrar em contato, pelo saque, né? Ou se houver algum problema, você também vai no Procon, guarda nota fiscal, e-mails, eu acho fundamental, eu acho muito importante a gente entrar sempre em contato por e-mail, porque são provas que a gente tem. Exatamente. Né? E tudo isso Mandei importante. uma panela da Polishop, só que o fabricante é a Valita. Então, quando liguei para a Polishop, você vai levar na mais próxima a rede autorizada da sua cidade, da Valita. Assim eu fui, levei, garantia. Em chegando lá, olha, mas não tá na garantia, tá? Falei, não. Pera lá, eu tenho tudo anotado, inclusive conversas, de que estava assim, não, veja bem. Me devolveram a panela, porque ela estava ótima, só com um probleminha. Mas quando a Polishop me ligou e perguntou como é que eles te atenderam lá, que nota você deu? Pronto, gente, eu contei o que aconteceu e eles obtiveram. A minha foi 2,5, porque eles foram atenciosos, mas falaram que eu pagaria, entendeu? Mas a Polishop já falou, não, diante do que você está nos contando, a nota deles é 0. Mas resolveram o seu problema? Então, daqui não. A nota tinha que ser 0. Exatamente, é que eu fui gentil, porque a cidade é pequena. Mas eles não foram gentis não com você. Não foram, a gente acaba sendo, né? Mas aí lá, a Polishop falou, não, para nós, a nota deles para nós foi 0. Já tinha passado a garantia dos 90 dias, não, do 1 ano? Como assim? Não, estava na garantia, mas não. Aqui que quiseram me cobrar. É que ainda bem que não deu problema. Muito estranho. Então, não pode. Não pode. Outra questão que a gente tem que falar. Carla, fui lá e comprei uma blusinha, comprei um sapato verde pro meu namorado, pro meu marido, e ele detesta verde, ele gosta de amarelo. Posso trocar? Olha, se a loja disser antes que você pode efetuar a troca, que eles efetuam a troca, aí pode. Senão, não tem obrigatoriedade nenhuma o fornecedor de trocar um produto que você teve chance de experimentar, de manusear, de ir lá no trocador, de pôr a camiseta e tal. Em outros países pode, né? Claro que pode. Inclusive, se você furar. Tudo. Gente, eu juro pra vocês, mas isso é um abuso, é um absurdo, mas aconteceu de nós conhecermos pessoas que compraram um colchão com ar? Não, ar. Para passar umas férias nos Estados Unidos. Usaram, depois de 15 dias foram lá e devolveram. E eles aceitaram, porque eles são assim, eles aceitam. Exatamente, Aí vai dar sua idoneidade também, né, de fazer uma coisa dessa. É meio complicado. Não, mas também nem a gente entende. Né? Mas o fornecedor poderia também ser mais... Eles são, a maioria são. A maioria fala, sábado, eu adoro citar exemplos meus. Comprei um tênis pro meu menino. Ele achava que era um número. Eu falei, viu, pode trocar qualquer coisa? Pergunta antes. Se o vendedor falou, né, como ele falou, posso trocar. Você já falou sobre o Procon, posso trocar? Não falo que eu não sou. Jamais. Ela usa de prerrogativa, gente. Nunca. Tô brincando. Até pra eu saber como é que tô sendo tratada as pessoas. Jamais fiz isso. Aí eu peguei assim, não, mas pode trocar? Mesmo porque eu sei que é um direito deles falar, não, a gente não troca.
E eles também são subalternos às vezes, não vem o... Não, mas não interessa. Mesmo sendo vendedor, eles... Aí tem a obrigação de saber tudo. Tem, não. Tá. Aí ele falou, não troco. Só que a gente não efetua a troca de sábado. Excelente. Fui lá, segunda, troquei, pronto, acabou. Perfeito. Então a maioria faz para quê? Para, na verdade, fidelizar o cliente, o consumidor. São inteligentes. Gente, que... Tudo isso tem que ver ambas as partes. Não adianta o consumidor ir lá, pegar uma roupa, usar no final de semana, deixa cheia de perfume e ir lá querer trocar. Como é que fica o fornecedor? Não. Por isso que bom senso. Exatamente. Relações de consumo é aquela coisa. Por isso que meu programa ficou como Relações de Consumo, porque eu também falo o direito do fornecedor. Eu recebo muitas perguntas de fornecedores e eu explico, né, a respeito de precificação, porque consumidores vinham até mim e falavam, Carla, não tem preço nas vitrines, está confuso. Então o que acontece? A gente foi fazendo um trabalho, né, a gente foi uma fiscalização, o código está aí desde 1990, então não tem como também fornecedor alegar que não sabe, que desconhece. Né? Tem como também ir até o Procon para saber, para conversar, ou procurar no site também da Fundação Procon. Então, quer dizer, para esclarecer, né? Então, relações de consumo é isso. Claro que nós temos direitos e deveres. Isso é importante frisar. Exatamente, porque senão fica só o consumidor pleiteando aí e né? Não é por aí. Não. Mas o programa da Carla tem muito mais do que isso, porque tem sobre contas, não é? Um restaurante, sobre o que deve ser cobrado, sobre o que é a mais. Como é que é? Dá uma pincelada pra gente, Carla. Restaurante, você sabe que não existe aquela taxa de desperdício, né? Então, eu dei uma olhada quando soltou o seu. Mesmo que seja um sushi a mais, não tem que cobrar taxa de desperdício, tá, gente? Então, o que acontece? Não teve acordo com a gerência, então vocês vão pagar, vai pedir para discriminar ali na nota fiscal que você está pagando, então, a taxa de desperdício, e depois você vai no Procon e vai ter a sua taxa aí paga, restituída em dobro. Repetição em débito. Tá ressarcida. Exatamente, ali. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Coisas que nós não sabemos, entendeu? Para não criar outra questão, perda de comando, aquela multa absurda, né? Não existe, porque o fornecedor tem a obrigação de ter o controle de outras formas, não só pela comanda do consumidor. Você pode perder, aquilo pode cair no vaso sanitário, seja lá o que for que acontece. Não é? Aí eles querem cobrar 300, 400... Não, imagina. Então, o que acontece? Olha, Camila, eu fiz faculdade em São Paulo. A gente sabia de coisas assim, de seguranças, levar o consumidor, o cliente, para um quartinho e acontecer... Não, daí já vira. Vira aquele... Exato, entendeu? Meu Deus, vira cárcere privado. Você imaginar. Meu abate, Deus. Faz tudo. Não, entendeu? Então, o que você faz? É legal pegar umas 2 testemunhas lá na hora, porque você vai tentar conversar com o gerente ou com o dono do estabelecimento, né, dependendo do lugar que você vai estar, enfim, você conhece até o dono. Aí você vai, paga e também pede para discriminar. Depois você vai via judicial, não tem Procon, não tem, vamos via judicial, juizado especial cível. Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Se passar desse valor, que não vai passar, aí você contrata um advogado, mas vai no juizado especial cível. Rápido, simples, fácil, e vai resolver o seu problema. E você vai ter essa taxa daí, no caso, devolvida em dobro. Tá. Porque foi paga, é uma taxa abusiva, uma taxa ilegal. Taxa de desperdício, a taxa pela comanda perdida, que mais? Tem os 10%. Os 10% do garçom, que você sabe que muitas vezes não é nem repassado, então você não tem a obrigação de estar pagando, né? O que você paga quando tem aquela questão de som, música ao vivo, que agora me fugiu. Que a taxa de... Gente, Alzheimer baixou aqui nas duas. Como é que chama? Cover artístico. Isso é ótimo, eles são saudáveis, realmente. Mas também só pode cobrar se tiver com a plaquinha lá. Ah, tá. Não adianta soltar um som ambiente e cobrar o cover artístico, gente. Não vai rolar. Não. Outra coisa, aquela questão de portelão de futebol e cobrar. Não, gente, aquilo lá, eles têm que pagar daí. Aquela pra eu ter visto aquilo lá. Mas tem lugar que é capaz de fazer isso, mas a gente tava entendeu? No sábado, Não, mas lá é avisado. É avisado? Eu paguei por aquela luta? Não, na luta não, pelo som, amor. Ah, tá, pelo som, sim. A televisão estava ligada, mas a gente não estava assistindo a luta.
Porque era um suplício mesmo ver aquilo tudo. E eu não ia ter que pagar, ia ter que receber por aquilo. Então, mas o couvert sempre é avisado, né? E tal, quanto que é. Ou o garçom chega e fala. Outra questão, sabe aquele couvert entrada? Sei. Então, você pode até pagar, mas se você foi avisada antes que seria cobrado. Claro. Mas o que acontece? O garçom leva, aí você acaba, já tá... beliscando. Aí ele fala, viu, é cobrado. Aí, como que você vai fazer? Você já tá com aquele dinheiro certinho na carteira para pagar só o jantar. Entendeu? Não, então você não tem que pagar. Errado, tá errado. Agora, se for pagar, pede para discriminar na nota fiscal, que todo estabelecimento comercial é obrigado a dar nota fiscal. E um caso? Vamos lá. Elucide-me, porque eu usei do meu direito de advogado, eu usei todos os artigos que eu pude, claro que eu fui vitoriosa, sim, porque eu sou chata. Carla, presta atenção. Fui entrar e estava vendo hotéis e vi cancelamento gratuito, eu entrava para segurá-los, tá? Só que um que não era, eu cliquei sem querer. Então eu teria que ficar no fatídico hotel. Peguei uma birra, a gente falou, eu não vou ficar nesse. Marcelo falou assim, Camila, agora que você clicou errado, vamos ficar. Eu entrei e falei, olha, foi um erro da minha parte, não quero ficar. Não, agora que a senhora clicou, a senhora falei, em primeiro lugar, vocês não vão querer um hóspede com uma arma na cabeça, não gostando do lugar. Já fiz aquela pressão. E agora segue os artigos de que eu não sou obrigada a ficar no estabelecimento, porque eu estava dentro do lapso temporal, 7 entendeu? dias pela 7 internet. dias. Claro. Só que inicialmente eu fui encaminhada a pessoas nécias, ignorantes, que falavam que sim, eu teria que ficar. Não pode. Não. Quando eles viram que eu conhecia a lei, eles me passaram para o diretor e ele falou, você está liberada de ficar conosco. Mesma coisa ingresso, né, que você pode desistir depois, nesse prazo de 7 dias. O único problema maior é com a passagem, porque a ANAC, enfim, tem toda a reguladora que, na verdade, não seria para ajudar consumidor, não ajuda consumidor coisa nenhuma. A maioria das reguladoras, a Anatel, a ANAC, a ANEEL, é tudo pro lado do fornecedor, né? Mas a passagem você compra, tem um contratinho lá que realmente, se for de promoção, então você depois que desistir, você vai ter que pagar um absurdo, né? Aí tudo bem, a não ser que tenha o overbooking, que também tem o programa meu lá no Relações de Consumo. Gente, sigam lá, migrem para o programa da Carla, porque ela traz muitos, assim, pequenininhos, rapidinhos, que nos elucida de coisas que nós não sabemos, né? Aí no caso do overbooking, não, a gente tem que receber tudo, inclusive ter assistência telefônica, de internet, de comida, se precisar dormir também, tudo eles têm que pagar, a companhia aérea tem que pagar. Ou seja, Carla terá que vir mais vezes ao No Camarim com Camila Cléo, tá bom, Carla? Agora eu vou dar uma dica, seu programa de beleza, aí eu fico tão feliz. Nos dedos, porque ó, o Deivão já tá instalando os dedos pra gente, como ele é fofo, né? Gente, tomem cuidado, mostruário de maquiagem. Ah lá, gente, por quê? Presta atenção, Camila, tem mostruário de maquiagem em lojas famosas, vencidos. Não, isso aí você passa no seu olho e você vai chegar, vai ficar desse tamanho, uma alergia, e aí? Ou uma criança, né, quem tem filha, que passa o batonzinho, se aquilo dá aquela alergia, vai pro hospital, de repente fecha a glote, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Fecha a glote, a cara já é apocalíptica, né? Morre, não é? Mas aí, o lance é nós estarmos todos atentos, né? A isso aí. Produto com prazo vencido, dá uma olhada, porque às vezes as grandes lojas fazem mega liquidações e promoções, por quê? Porque está vencendo o lapso temporal do produto, né? Exatamente. Aí pode ser marca grifada, não compra, porque você não vai usar, não vai adiantar nada. E se tiver borradinha ali, você fala, ó, tá borrado, aqui tá errado, eu quero um mostruário, então que eu tem tudo isso. Saiba, tem tudo isso. Exatamente. Data de validade, muito importante. Ou seja, tinha muito mais coisa para te perguntar, né? Fica para a próxima? Fica. Vocês peçam Carla novamente, mas mesmo assim vocês vão ao programa dela, tá bom? Isso, exatamente. Obrigada, Carla. Foi um grande prazer ter você aqui. Adorei. Tá bom? Segue todos os endereços da Carla, tá bom, gente? Bem como o endereço do programa dela, o nome do programa dela, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo No Camarim com Camila Cléo. Tchau!